Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos entrando no terceiro dia da nossa oração, consagração e jejum aqui do Evangélicos pela Diversidade. Meu nome é Gustavo Germano e eu queria compartilhar no dia de hoje com vocês o texto que se encontra lá no livro de Mateus, a partir do capítulo 3, também no versículo 3 até o 17, que diz assim: João e sua mensagem estavam autorizados pelo profeta Isaías. Trovão no deserto, preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. João vestia uma túnica de pelo de camelo amarrada à cintura por uma tira de couro. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. O povo de Jerusalém, da Judéia e da região ao redor do Jordão, acorria para ouvi-lo e vê-lo. Ali no Rio Jordão, os que confessavam seus pecados eram batizados para uma vida transformada. Quando João soube que um grupo de saduceus e fariseus estavam interessados no batismo, que parecia ter virado moda, ele esbravejou: raça de serpentes! O que vocês pretendem rastejando até o rio? Acham que um pouco de água nessa pele de cobra vai fazer alguma diferença? É a vida de vocês que precisa mudar, não a pele. E não pensem que vocês podem melhorar a situação invocando Abraão como pai. Ser descendente de Abraão não ajuda nesse caso. Os descendentes de Abraão são muitos, mas até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O que conta mesmo é a vida. A vida de vocês mostra frutos. Se estiver como madeira morta, só serve para o fogo. Eu batizo vocês aqui no rio para mudar essa velha vida na vida do reino. Mas o mais importante ainda está por vir, o protagonista deste drama, perante o qual sou apenas um figurante. Acenderá a vida do reino em vocês, um fogo interior, o Espírito Santo dentro de vocês, operando a mudança de dentro para fora. Ele vai limpar a casa, fará uma varredura completa na vida de vocês. Tudo que for autêntico e verdadeiro, ele porá no lugar certo. Na presença de Deus, o que for contrário à verdade será jogado fora como lixo para ser queimado. Certo dia, tendo chegado lá da Galileia, Jesus foi ao Rio Jordão. Ele queria que João batizasse, e João fez objeção. Como assim? Eu é que deveria ser batizado, não você. Mas Jesus insistiu. Você tem de fazer isto. Deus trabalhou todos esses séculos preparando tudo para que este batismo acontecesse. Então, João o batizou. E assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba descendo e pousando nele. Com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz: Este é o meu filho, escolhido e marcado pelo meu amor, a alegria da minha vida. Esse texto, ele tem muitas camadas e ele traz para o nosso coração muitas reflexões. Quando a gente vê esse episódio em que João se encontra ali à beira do Rio Jordão, batizando todas as pessoas que confessavam os seus pecados e assumiam a responsabilidade de uma nova vida. Alguns fariseus, alguns saduceus, homens religiosos que se achavam melhores do que os outros devido à sua condição social, o seu lugar dentro da religião, se aproximaram daquele lugar achando que a aparência, aquilo que vinha de fora, faria algum sentido. Mas logo foram repreendidos por João. E o que eu acho mais bonito e interessante nessa passagem é que depois de todo esse diálogo de João, com os fariseus, Jesus ele vem da Galileia. E aqui essa vinda de Jesus da Galileia, ela traz para a gente uma reflexão sobre os parâmetros, os marcadores geográficos do lugar que Jesus se encontrava naquele momento, que trazia em si uma mensagem no encontro de Jesus com João. Aquele lugar de mistura étnica, de mistura cultural, de diversidade.
de onde vinha Jesus, também trazia uma mensagem. Para Cristo, o que importava não era a aparência, nem de onde você vinha, muito menos o lugar social que você ocupava, mas apontava para uma imagem, a imagem de Cristo, que se importa com a justiça social e com o acolhimento daquele povo que muitas vezes estavam à margem da sociedade. Ao negar batizar Jesus, Jesus insiste a João que aquele batismo acontecesse. Porque o batismo ele não era só um símbolo de fé, mas o batismo também era uma aliança de Deus com o povo, que se comprometia com o reino de Deus e sua justiça. E Jesus, como servo, como Deus homem encarnado, não poderia deixar de participar desse momento, aonde ele se comprometeria com o reino de Deus e sua justiça. Jesus ele se solidariza com a humanidade das pessoas e se coloca de forma empática no mesmo lugar. Diante disso, a afirmação divina do símbolo da visão de João, da pomba que pairava sobre Jesus, do Espírito Santo, da divina ruá na forma de pomba que pairava sobre Jesus, afirmava que aquele era o Deus encarnado, que promoveria a salvação para todos através do reino de Deus e da sua justiça. Ali naquele momento Jesus era aceito e afirmado como parte do reino de Deus. O Espírito Santo desce sobre ele, rompendo toda hierarquia e colocando Jesus do nosso lado, com a promessa de que um dia ele enviaria o seu Espírito Santo, que habitaria dentro de nós, como centelha de Deus, habitando em nosso corpo. Esse texto nos faz refletir que para nós, pessoas LGBTQIAPN+, a voz dos que nos oprimem, essas vozes, elas se tornam totalmente pequenas diante da voz de Deus, daquele que nos aceita, daquele que nos ama, de forma profunda e sem condenação. Uma das coisas mais bonitas nesse texto é quando o texto ele afirma que Jesus ele não estava preocupado, que Deus não estava preocupado com transformar a gente de fora. Mas nessa versão da Bíblia Mensagem, o texto fala sobre autenticidade. E nos faz um convite a nós, ovelhas coloridas do rebanho de Jesus, a entender que Deus, na pessoa de Cristo, nos ama exatamente do jeito que nós somos. E que se você um dia se sentiu não aceito devido à cor da sua pele, devido ao seu gênero, devido à sua sexualidade, devido à condição que você se encontra, saiba que o reino e o amor de Jesus Cristo é para todos. E que a humanidade experimentada por Jesus, através do seu corpo, que se permitiu ser batizado, que se permitiu ser reconhecido como um de nós, ao nascer da sua mãe Maria, a experimentar, a vivenciar toda a experiência humana nessa terra, nos lembra que o plano de Deus, ele se estende para todos nós. E é por isso que estamos aqui nesse terceiro dia, orando, jejuando e buscando em Cristo Jesus a esperança para nossas vidas e a libertação das nossas almas. Esse jejum não é sobre moralidade, mas é sobre experiência e relacionamento com Deus que ama todas as pessoas. Assim, eu convido você que está assistindo neste momento a nos lançarmos sobre os nossos pedidos de oração e intercessão. Queria que nós pudéssemos orar pelo retiro de março, pelas pessoas que vão estar ministrando o encontro, para que a graça de Deus se manifeste através das vidas delas. Que todo o trabalho do Evangelics, todo o nosso trabalho no Evangelics vá além das aparências e emoções, mas que haja frutos concretos de vida e mudança, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa
comunidade, tanto nas atividades presenciais como nas atividades online também. Que Deus levante voluntários e intercessores para o Evangelics. Que esse ano nós possamos entender e articular o que for preciso para fazer o FLEALAB, Laboratório de Formação de Lideranças Evangélicas Afirmativas, ter mais força, mais corpo e alcançar mais pessoas. Que o Evangelics e sua coordenação e participantes sejam mais cuidados e fortalecidos do que já são. E que a Divina Ruá nos dê estratégias coerentes para cada temporada que iremos viver esse ano. Então eu quero, neste momento, convidar você a orar conosco. Queria que você aí na sua casa, aonde você estiver nesse momento, colocasse o seu coração diante de Deus, se você puder fechar os olhos, mas se não, coloca a tua intenção diante de Deus e pede para que o Espírito Santo, para que a Divina Ruá possa te conduzir nessa oração. E se não houver palavras para que você possa se expressar, lembra da passagem que diz que o Espírito Santo de Deus, ele ora por nós, em nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, Divina Ruá, nós queremos te apresentar nesse momento todos os pedidos de orações apresentados, o retiro do Evangelics, toda a sua coordenação, o nosso laboratório, a nossa escola, onde as lideranças são formadas. Coloque em nossos corações as estratégias, coloque em nosso coração a força e a capacidade de fazer com que esse trabalho se torne de fato algo poderoso nas tuas mãos, para salvar a nossa comunidade do julgamento, da condenação, que nós possamos expandir a mensagem da inclusão e do Evangelho de Jesus, que acolhe a todos, sem deixar ninguém de fora. Senhor, que cada dia desse jejum, dessa consagração, desse momento de oração e intercessão que nós estamos fazendo, a Tua presença possa tomar a conta de nossos lares, dos lugares que nós estamos ocupando neste momento. E que aqueles que ainda sofrem por causa da sua sexualidade possam sentir nesse momento o abraço do Teu Espírito Santo. Que assim como Jesus, que se fez homem e foi até João Batista se batizar, se colocando do nosso lado e nos prometendo o Espírito que habitaria entre nós, dentro de nós, e agiria em nosso favor. Que esse mesmo Espírito chegue a cada um que está ouvindo essa mensagem agora. E que os líderes religiosos que se comportam como os saduceus e fariseus possam compreender que o Evangelho de Jesus não é sobre moralidade, mas é sobre amor e justiça. Porque foi para isso que nós fomos chamados. E foi para isso que o Evangelics pela Diversidade foi levantado. Muito obrigado por ter nos ajudado até aqui. E que nos próximos dias que ainda estão por vir, o Senhor continue nos abençoando e falando aos nossos corações. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Continue acompanhando os nossos vídeos aqui nas plataformas do Evangelics, porque eu creio que você vai sair desta semana, deste período, tocado, transformado e abençoado pelo Senhor Jesus. E saiba que Deus ama todas as pessoas. Deus ama a todos.